capítulo 2 do livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Vamos fazer leitura do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Se puder colocar para nós a versão NVT, para que fique padronizado ali a nossa versão. Amém? Obrigado. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Amém, irmão? O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, foi condenado a estar lá pelo resto, para o fim da sua vida na ilha de Patmos, pelo imperador Diocleciano. E o imperador achou que isso estava fazendo com que a palavra de Deus cessasse. Mal sabia Diocleciano que aquilo era a permissão de Deus na vida do apóstolo João, para que a revelação fosse dada à igreja. E nós percebemos isso quando o apóstolo João está lá e ele começa a ouvir coisas grandiosas. Alguém falando coisas grandiosas para ele. E ele recebe uma ordem ali naquela ilha. Tudo que você está vendo, tudo que você ver aqui, escreva em um livro. Escreva. Tudo que você ver, escreva. Porque Deus, na sua onisciência, sabia que aquilo que João escreveria partiria pelos séculos dos séculos e estaria chegando até nós, para que nós tivéssemos a revelação daquilo que aconteceria nos últimos dias. E nós vemos então que quando João ele recebe essa ordem, e ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, João, ele vai olhar para o lado. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Ele vai dizer que quando ele olhou, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Aqui fica uma lição para nós. Não adianta nós somente ouvirmos, mas nós temos que ver quem está falando conosco. Porque muitas heresias, muitas falsas profecias hoje estão se disseminando no meio da igreja, porque nós não estamos olhando para quem está falando. E isso está acabando com muitas igrejas por aí. As heresias se aprofundando dentro dos templos e fazendo com que a gente se perca, mas que nós possamos fazer como o apóstolo João fez, olhar para quem estava falando. E quando João ele olha para aquele ser magnífico, ele vai ter uma visão do Cristo glorificado. Ele vai usar o termo filho do homem, ou Ben Adã, no hebraico. E ele vai relatar ali a visão que ele está tendo. Ele vai dizer que as vestes eram compridas, vestes longas. Isso significa que eram vestes sacerdotais, ou as vestes de um príncipe, demonstrando a justiça, a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos ali que ele cita um cinto de ouro sobre o seu peito, está falando do peitoral do sumo sacerdote, que levava o nome do seu povo sobre ele.
Quando o apóstolo João fala sobre os cabelos brancos, ele não está falando de uma decadência de velhice, não. Ele está relatando ali a verdadeira coroa de glória sobre a cabeça de Cristo. Quando ele fala sobre os olhos como chama de fogo, ele está falando da visão perfurante, da visão que ultrapassa aquilo que o homem pode ver. Ele está falando daquilo que penetra o coração do homem, aquilo que nós não conseguimos ver. Os olhos como chama de fogo, eles contemplam lá no íntimo do homem. Aleluia! Quando ele fala que os pés são reluzentes como latão, ele está falando que ali são pés fortes e firmes, que estão suportando aquilo que os próprios interesses de Cristo quer. E o que é o interesse de Cristo? É levar a sua noiva para o céu. É isso que aqueles pés reluzentes estavam representando. A força de Cristo subjugando os seus inimigos e levando com passos firmes a sua igreja até a glória. Aleluia! Quando nós vemos que ele fala da voz de muitas águas, nós estamos vendo que a voz de Cristo inunda o ser dele, inunda a sua mente, já não consegue se ouvir mais nada, somente a voz de Cristo. Quando nós vamos em alguma cachoeira, em alguma coisa que a água está batendo muito forte, nós podemos gritar para quem está do outro lado, essa pessoa não vai nos ouvir. Por quê? Porque o barulho da água é muito intenso, e este barulho que ele estava ouvindo, da voz de muitas águas, estava derrubando qualquer barreira que pudesse impedir a relação de Cristo com o homem. Quando ele fala das 7 estrelas na mão direita, ele está falando dos ministros das 7 igrejas, que estavam debaixo da direção da potente mão de Deus. Quando ele fala da espada que saía da sua boca, a espada de 2 gumes, é a palavra de Cristo que fere, a palavra que machuca o ego do homem, mas que traz cura, que traz esperança, que traz salvação ao homem. Glória a Deus. Quando ele fala do rosto resplandecente como o sol, ele está dizendo que é aquilo que os olhos humanos não podem contemplar, porque a sua glória é muito forte. Se nós tentarmos olhar para o sol, quando ele amanhece, ou quando está no ponto do meio-dia, em qualquer hora do nosso dia, nós vamos ver que aquilo vai começar a queimar as nossas córneas, e a glória do Senhor é assim, não são para olhos humanos contemplar, não são para os olhos do homem, mas é para aquele que é espiritual, que vive em santidade. Aleluia! Então, após ele ver tudo isso, relatar essa grandiosa visão do Cristo glorificado, ele começa a falar com a igreja de Éfeso. A igreja fundada por Paulo. Lá em Atos capítulo 19, nós vamos ver quando Paulo chega a Éfeso e funda a igreja. E o interessante é que quando Paulo chega lá, ele vê alguns discípulos e ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E aqueles discípulos dizem: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar desse Espírito Santo. Paulo então estende as suas mãos sobre ele, faz uma oração sobre eles, e eles recebem ali o dom de línguas, e começam a falar em línguas estranhas. Aí nós damos fim a tal da teoria, ou tal, até podemos chamar quase de heresia, de que os dons se acabaram. Não, os dons não se acabaram. Nós somos continuistas, somos assembleianos, cremos os dons ministeriais e cremos os dons espirituais que atuam no meio da igreja. Não caia nessa balela, meu irmão, de que os dons se encerraram. A Bíblia não fala sobre isso. Quando Paulo relata os dons espirituais, ele está sendo específico na ação do Espírito Santo no meio da igreja, para fazer com que os que estão lá fora acreditem na santa palavra de Deus. Aleluia! Então ali, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, nós vemos que Cristo está falando à igreja de Éfeso. Ele diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso.
Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. E como eu já disse, quando ele fala das 7 estrelas, está falando dos ministros da igreja. Ele está dizendo: ei, quem está falando é aquele que está no controle da vida de vocês. É aquele que está no controle da vida da igreja. Quem está falando aqui não é qualquer um. Não, é aquele que tem autoridade sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Ele vai continuar dizendo: aquele que anda entre os 7 candelabros, ou seja, é aquele que está atuando no meio das igrejas. Nós não somos luz em nós próprios. Nós somos candelabros. Candelabros. Mas a luz está entre nós. Se chama Jesus Cristo. E essa luz que reflete em nós é o santo evangelho do Senhor. E é esse santo evangelho que a igreja carrega, essa igreja feita de ouro puro, como o apóstolo João vai dizer. Ou seja, é um ouro sem mistura. É um ouro puro que transmite a luz do evangelho. O evangelho que anuncia a salvação, que anuncia arrependimento, que anuncia a cura, a libertação. É o evangelho que a igreja prega há 2000 anos. É o evangelho que tira as pessoas da drogadição, que tira as pessoas da prostituição e faz delas vasos de honra nas mãos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, nós somos os candelabros de ouro, a igreja do Senhor é o candelabro de ouro. No versículo 2 ele vai dizer assim: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Quando ele diz isso, ele está falando: ei, eu sei que vocês estão trabalhando duro, eu vejo que vocês se dedicam à obra, que vocês se dedicam aos seus trabalhos, que vocês são pacientes, que vocês enfrentam dificuldades neste mundo tão difícil. E quando ele diz isso, ele continua: examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, ou melhor, voltando ali um pouco, e sei que não tolera os perversos. A igreja não tolera perverso. Nós aceitamos, sim, dentro dos nossos templos, nós vamos aceitar os pecadores, com certeza. Nós somos pecadores, redimidos pelo sangue do Cordeiro. E todo aquele que vier para cá, nós vamos abraçar como igreja. Nós somos igreja para abraçar pecadores. É para isso que Cristo nos chamou de testemunhas dele, para abraçar aqueles que estão perdidos lá no mundo. Você que está assistindo na sua casa, que vai assistir esse culto depois, ou todos os irmãos que estão aqui, nós abraçamos as vidas que estão por aí se perdendo. Não há no mundo uma ONG, não há no mundo alguém que se coloque na posição de defensor de pessoas que estão na imundície como a igreja. A igreja se coloca na frente da batalha para resgatar aqueles que estão perdidos. Como eu estava falando com um amigo ontem, que muitos criticam a igreja, que muitos partidos, não vamos levar isso para o lado da política não, mas que muitas pessoas levam a igreja como algo que só quer discriminar as pessoas, e isso é uma visão errada. Quando as pessoas estão passando fome, os primeiros que estão lá é a igreja. Quando as pessoas estão passando por necessidade, a primeira que está lá é a igreja do Senhor. Quando as pessoas estão passando por necessidades físicas, a igreja se coloca à disposição. E nós não ficamos nos fazendo de coitadinhos, não. Nós levantamos a cabeça e seguimos os passos de Cristo. Cristo foi criticado por ajudar as pessoas.
julgaram a Cristo por ajudar as pessoas. E hoje julgam a igreja de Cristo por ajudar as pessoas. Mas mesmo assim, nós continuaremos ajudando. Você que está em casa, ou como eu já disse, os irmãos que estão aqui, nós vamos ajudar você. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas por aquilo que o Espírito Santo coloca no meio da sua igreja, que é o santo evangelho de recuperação de almas. Aleluia. Não toleramos, não podemos tolerar pecado. Como alguém disse por aí, nós não precisamos atualizar a Bíblia para tolerar pecado. Pecado é pecado e ponto final. Pecado é pecado e ponto final. Aquilo que a Bíblia condena e é a palavra de Deus. Ela não deve ser atualizada. Nós não temos a capacidade de entender o que Deus fez para montar estes 66 livros para nós. Nós não temos capacidade de entender como tantos autores diferentes escreveram aquilo que estava direcionado para se acontecer no futuro. Nós não compreendemos. É somente a onisciência, a onipotência do nosso Senhor que faz com que a igreja acredite nesses autores, porque eles foram inspirados pelo Senhor. E não há no mundo, não há diabo, não há ninguém que desfaça a palavra de Deus. Ela permanece para todos sempre. Continuando, examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. A igreja nunca vai jogar uma alma fora. A igreja nunca vai deixar que alguém se perca sem que ele seja provado como o ouro é provado no fogo. O que Cristo está dizendo aqui tinha gente no meio de vocês que estavam pregando coisas falsas, que estavam dizendo que eram apóstolos, e hoje a gente vê isso, pessoas se dizendo apóstolos de Cristo, mas não são. Vocês provaram eles. É o que a Bíblia nos ensina, nós devemos provar. Nós devemos provar aqueles que estão pregando. Nós devemos provar as profecias que estão sendo ditas no meio da igreja. Nós devemos provar. E não somos nós que vamos dizer, não, tu está condenado ao inferno porque tu falou isso ou aquilo. Não. Quem julga é o justo juiz. Se há arrependimento, Ele vai te julgar inocente, não por você, mas porque Ele se fez culpado por causa de você. Aleluia. No versículo 3, ele vai continuar dizendo, sofreu por meu nome. Aleluia. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. É necessário que a igreja tenha paciência, uma paciência sofredora para enfrentar as injúrias dos homens. Porque quem é paciente tem esperança. E nós não estamos aqui somente para falar que o mundo está errado, nós estamos certos. Não. Nós estamos aqui falando porque nós temos a esperança. Nós somos pacientes na esperança, porque quando nós terminarmos esta carreira, nós receberemos a grande promessa que é a vida eterna. Aleluia. No versículo 4, já vamos encaminhando para o final. Cristo vai dizer assim, nesses 3 primeiros versículos ele relatou aquilo que estava certo na igreja, aquilo que a igreja estava fazendo de correto. Mas no versículo 4, agora ele vai dar um puxão de orelha na igreja. Ele vai dizer assim, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio.
você abandonou o amor que tinha no princípio. Jesus não está dizendo aí, vocês estão sem amor. Jesus não está dizendo que a igreja estava se acabando, não. Ele vai dizer, vocês estão deixando o primeiro amor, o amor do princípio. Ele é justo juiz, e Ele vai apontar aquilo que está de bem na igreja, aquilo que é bom na igreja, mas Ele vai relatar aquilo que está incomodando Cristo, Ele vai relatar aquilo que está errado no meio da igreja. A igreja de Éfeso não abandonou nem esqueceu o objetivo, mas perdeu o grau de fervor que havia antes. E algo que me inspirou bastante nesta palavra foi a pregação do irmão Paulo Tiago. E uma frase que ficou marcada no meu coração naquela pregação, no domingo dos 86 anos da igreja no Rio Grande do Sul, foi a frase que ele disse: nós não estamos avivados, nós estamos deixando o primeiro amor, ou melhor, nós já deixamos o primeiro amor. O nosso grau de fervor está lá embaixo, o grau de fervor da igreja está lá embaixo. Não buscamos mais como antigamente buscávamos. Nós não fazemos mais as coisas da obra do Senhor como fazíamos antes. Nós estamos deixando se esfriar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. Mas nós não abandonamos, nós não esquecemos. A igreja não esqueceu como faz o seu papel. A igreja não esqueceu como se busca ao Senhor, não. Mas nós diminuímos a intensidade da busca pelo Senhor. E nós temos que reconhecer isso. A minha geração é uma geração que não busca mais. É uma geração que está se perdendo nas filosofias deste mundo. E isso está vindo para dentro da igreja e está esfriando o amor daqueles que tinham amor pela obra. Quem aí não se lembra do seu primeiro ano como convertido? Estava em todos os cultos. Fazia uma correria tremenda para estar no culto. Tinha culto de oração, fazia uma correria para estar no culto de oração. E não pense que eu estou criticando os irmãos, não. Essa palavra veio ao meu encontro, ela falou comigo primeiro. Porque meus irmãos estão aqui, eles sabem que a palavra primeiro ela tem que falar com o pregador para depois ele ministrar a igreja. E essa palavra tocou no meu coração, nós estamos deixando o primeiro amor. Aleluia. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Nós vamos ter aqui depois a reunião dos obreiros. E a palavra que o Senhor me deu foi essa: não deixe escapar o primeiro amor. Não deixe se esfriar o primeiro amor. Vamos buscar mais intensamente. Vamos buscar mais fervorosamente este amor daquele que nos amou primeiro. Aleluia. Assim como a igreja de Éfeso estava pecando nisso, nós estamos pecando nisso também. De repente nós lemos ali as cartas do Apocalipse, as cartas que o Senhor Jesus enviou à igreja, às igrejas da Ásia, e nós ficamos nós mesmos apontando, ó o erro daquela igreja, ó o erro dessa tal igreja, e nós não estamos olhando os erros que estão no meio da nossa igreja. Cristo se entristece ao ver a igreja abandonando o primeiro amor. O Espírito Santo se entristece ao ver que o fervor já não é o mesmo. Mas
Vamos ler mais um versículo, o versículo 5, por favor. Veja até onde você caiu. Veja. Ele está mandando a igreja fazer uma introspectiva. Olhe para dentro de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Olhar os nossos erros, onde nós estamos falhando. Só que Cristo, ele não aponta somente os erros. Ele dá soluções. E a solução que ele dá é: arrependam-se. Se nós lermos as primeiras pregações do Evangelho, são: arrependam-se. Quando se anuncia Cristo, João Batista anuncia dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Esta é a solução para a igreja, esta é a solução para o mundo, esta é a solução para o pecador: arrependimento. Mas não é um arrependimento supérfluo, não. É aquele arrependimento que começa a arder no coração. É aquele arrependimento que a sua consciência começa a dizer: você está errado, você está falhando. Não como acusação, mas para reconhecimento dos seus pontos fracos. Aleluia. Nós devemos estar tristes e envergonhados pela decadência da igreja e confessar essa decadência diante de Deus. E ele vai continuar dizendo: as obras que no início, ou melhor, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Ei, você está indo a passos largos por caminho errado. Agora volte pelo caminho. Volte. Faz um retrocesso. Não é feio recuar quando se está a ponto de cair, não. Isso é sabedoria. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos reconhecer que estamos falhando e começar a dar passos para trás, como estratégia. Aleluia! Como uma estratégia de fazer aquilo que no início fazíamos. Do contrário, e agora ele vai dar a sentença daquilo que pode acontecer caso a igreja não se arrependa e não volte a fazer o que fazia. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. E como eu disse no começo, nós não temos luz própria, nós dependemos da luz de Cristo. E o que vai acontecer com o candelabro que for tirado do meio dos outros? Ele vai ficar sem a luz, ele vai ficar na escuridão. É o que nós vemos por muitos lugares por aí. Estão no meio da escuridão. Mas nós hoje dizemos aqui que a solução é se voltar, é se arrepender, é voltar ao início do caminho. Aleluia. Eu não sei se tem os pedidos de oração. A palavra de hoje é essa, irmãos. Como o irmão Paulo Tiago disse aqui, instruído pelo Espírito Santo de Deus, nós não estamos avivados. E infelizmente a igreja, principalmente aqui no Brasil, está vivendo uma decadência. Uma decadência teológica, uma decadência espiritual. E nós não podemos, como corpo de Cristo, nos conformar com isso. Não, nós temos que voltar a buscar fervorosamente. Aleluia.